Oi, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar as atividades que o nosso grupo PET Matemática da UEL fez no ano de 2020. Eu sou o Vitor e aqui comigo está a Beatriz, que também é do PET. Dá um oi aí, Beatriz. Oi, pessoal. Eba. Então vamos lá. Então, primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre quem são as pessoas que estão no grupo PET Matemática em 2020. E primeiramente a gente tem o Paulo Liboni, que é o nosso tutor. E dos bolsistas, a gente tem o Alisson, a Ana, a Bela, a Beatriz que está aqui com a gente, o Gustavo, o Henrique, o Kalel, o Leonardo e o outro Leonardo, a Luana, o Paulo e eu. Além disso, nós temos um petiano colaborador, que é a Catarina. Bom, em 2020 nós tínhamos vários projetos a se fazer. Além deles, como monitorias, participação em eventos, atendimento e integração, iniciação científica, rodas de discussões, aulão e semanas de nivelamento, oficinas mensais, conversa com docentes, a gente também criou novos projetos, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Bom, sobre as monitorias, a gente atende todas as matérias do primeiro ano de matemática e, além disso, a gente atende álgebra linear 2 e cálculo 2. A gente também fez algumas mensagens pré-estipuladas, como mensagens a hora que a monitoria tá começando e a hora que a monitoria está terminando, quais as matérias que a gente atende, porque no começo do ano a monitoria era presencial, mas aí veio a pandemia e fizemos ela por grupo de WhatsApp. Bom, o WhatsApp a gente encontrou uns prós e uns contras. Bom, os prós eles eram a fácil integração com a comunidade, né? E os contras era corrente de WhatsApp, a gente não pode deletar mensagem. Então apareceu algumas mensagens bem chatas lá no grupo e a gente acabou mudando para o Telegram. É mais formal, a gente consegue deletar as mensagens, a gente tem mais controle sobre o grupo de mensagens e, bom, é mais ou menos isso. Sobre a participação dos alunos do PET em eventos, a gente participou do Sulpet, o 23º Sulpet, e o segundo Pro Ensino, o 25º Enapet, que estamos participando agora, que no 25º Enapet, o nosso grupo apresentou o trabalho Conversa com Docentes, que é um dos nossos trabalhos que a gente faz. Já já eu vou falar um pouquinho sobre ele. Além disso, o Conversa com Docentes é um evento que nós fazemos e participamos. O 10º é GPET, que a gente está fazendo o vídeo agora, né? E a Matemática Convida, que é outro projeto que eu vou falar sobre ele já já. Bom, esse daí é um print da gente na abertura do Sulpet. Esse daqui é outro print da gente no pré-GDT do Enapet. E, além disso, a gente tem também o projeto de atendimento e integração com os colegas do curso de matemática. Nesse projeto de atendimento e integração com os colegas do curso de matemática, a gente fez uma recepção para os calouros, né, durante a primeira semana deles de curso. A gente foi lá, apresentou o funcionamento do PET, falou um pouquinho também sobre os projetos que a gente tem, sobre os nossos atendimentos da monitoria. E a gente também entregou um manualzinho para eles, informativo, dando os principais contatos que eles precisam, falando sobre o PET, sobre a Atlética, todos os projetos que eles podem participar. Aí vocês estão vendo, né, imagens da gente lá apresentando para o pessoal do grupo. E esse é o nosso manual do calor que a gente fez. Tem o mapa da UEL, tem algumas informações sobre os principais órgãos da UEL, e tem também algumas informações sobre o PET, o CA, tem o horário das aulas também, né? Que na primeira semana, para eles não ficarem muito perdidos. Além disso, todos os nossos petianos, eles estão participando de projetos de iniciação científica, né? Como o Alisson, que faz análise funcional, o Paulo, que faz introdução à topologia e vários outros, né? Bom, a gente também estamos fazendo rodas de discussões durante a reunião, né? Um pouco após a reunião, mas praticamente durante. Nós estamos realizando essas rodas de discussão e aí, semanalmente, cada petiano traz um tema. Ou seja, essa semana um vai trazer, na outra semana o outro.
E aí, depois da reunião, a gente se reúne, o Petiano apresenta um pouco desse tema e o grupo fica discutindo um pouco sobre isso, cada um dá a sua opinião, fala um pouco sobre o que pensa sobre aquele tema. E alguns temas que a gente teve foi sobre o mapeamento do Covid em Londrina, que foi trazido pelo nosso tutor. Depois a gente teve uma roda de discussão sobre realidade expandida, e tivemos também uma roda de discussão sobre a importância da consciência ambiental. E aí, nas próximas semanas, o restante do grupo vai trazendo novos temas. São discussões bem interessantes que a gente tem sobre diversos assuntos, não só a matemática. Também fazemos o aulão de cálculo e a semana de nivelamento, né? A semana de nivelamento, ela tem a ideia de nivelar a pessoa que sai do ensino médio para chegar na faculdade, né? Porque o salto do ensino médio para a faculdade é muito grande, a gente percebeu isso e começou a dar a semana de nivelamento. O aulão de cálculo, a gente percebeu que muitas pessoas reprovam em cálculo, né? E aí começamos a fazer aulas de cálculo, resolvendo exercícios, principalmente. E eram para elas serem presenciais, né? Porém, devido à pandemia, elas foram virtuais e apresentadas no YouTube via StreamYard. Os eventos, eles são abertos à comunidade interna e externa. Bom, teve muita gente da UEL, teve gente de várias faculdades, teve gente do Ceará, de Crateús, que veio no evento. A gente atingiu mais de 1.000 visualizações em um dos vídeos no primeiro dia. E a gente teve uma parceria com Pet Física para fazer essa semana do nivelamento. Foi muito legal. A gente aprendeu bastante coisa nessa parceria. E todas as aulas que a gente faz também dão um certificado, que aumenta um pouco a visibilidade, né? E aqui você vê todas as aulas que nós demos, né? Todos os dias tem um professor de matemática e um professor de física, né? Que a aula em si é de matemática, porém, é tanto um de física e um de matemática que dão aulas. A gente deu aulas de noções de lógica e conjunto, funções, exponenciais, logaritmos, trigonometria, matrizes e sistemas lineares. Bom, além disso, nós iríamos fazer oficinas mensais em escolas públicas. A gente fez os planejamentos, o conteúdo, os objetivos e uma descrição do desenvolvimento da oficina. Porém, devido à pandemia, nós não conseguimos aplicá-la do jeito que queríamos. Então, a gente deixou esse projeto em pausa até a normalização. As oficinas que foram propostas foi o Banco Imobiliário Matemático, a montagem de pipas e figuras geométricas aplicadas ao dia a dia. Um outro projeto que a gente tem também é o Conversa com Docentes, né? Que tem por objetivo fazer com que a gente conheça os professores do nosso curso, conheça outros docentes, para a gente também aprender para que área que a gente pode seguir, né? Conforme eles contam para a gente a trajetória deles, a gente pode basear o que a gente quer fazer da vida, né? Qual margem que o nosso curso dá também. E para essa conversa com docentes, a gente sempre convida alguns professores para falarem um pouco da trajetória, falar sobre as pesquisas que eles fizeram, mestrado, doutorado e tudo mais. Esse ano, como não era possível fazer esses encontros presencialmente, a gente pediu para os professores fazerem textos, vídeos contando isso, e a gente disponibilizou nas redes sociais. E aí depois a gente realizou algumas conversas com docentes pelo Meet, né? Que daí a gente tinha mais essa troca, a gente podia perguntar, conversar com eles, aí tinha mais interação. E aqui a gente tem algumas artes de algumas conversas de docente que a gente teve. Teve a professora Márcia, né, que é da área da licenciatura, teve o professor Bruno, se não me engano, bacharel, e teve também o professor Luiz Roberto, de curso da faculdade. Então, a gente tem esse conhecimento de várias áreas, várias faculdades. Além de todos esses projetos que já estavam no planejamento de 2020, a gente também teve a ideia de fazer alguns projetos novos, como o livro didático, Pet dos Pets, o boletim da Covid-19, o Aprendendo com Memes, Memorial, o site e o vídeo de divulgação do curso, Matemática Convida e uma pesquisa sobre ação afirmativa e cotas. Sobre o livro, a gente viu que muitos alunos que estão estudando para o vestibular não têm acesso a um material didático com conteúdos matemáticos de alta qualidade gratuito, né? Normalmente esses livros são muito caros e aí nosso grupo decidiu fazer um livro que vai ser disponibilizado gratuitamente. Para fazer esse livro, o grupo ele foi dividido em várias comissões, por exemplo, a comissão organizadora, a comissão de artes, a comissão de latex, que é o lugar que a gente escreve o livro, como se fosse o Word,
e também tivemos a comissão de estruturas e outras comissões. Cada petiano está responsável por um conteúdo. Tirando um conteúdo que tem 2 petianos, devido esses petianos serem da arte, que é uma comissão que tem muito trabalho para fazer. E a comunicação para a feitura desse livro está ocorrendo totalmente pelo Slack, já que conversar pelo WhatsApp dentro de um grupo de trabalho é bem complicado. E agora eu vou deixar para a Bia falar um pouco sobre o Pet dos Pets e alguns projetos. O projeto que a gente tem do Pet dos Pets foi um projeto em que a gente tirou algumas fotos com os nossos animais de estimação e a gente postou nas nossas redes sociais. Foi bem interessante, né? Porque os animais chamam bastante atenção. E junto com essas imagens, a gente falou tanto dos bichinhos, como falou um pouco da gente. Então, esse projeto ajudou muito para que as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais, estão acompanhando nosso Instagram, nosso Facebook, para que eles conhecessem um pouco mais dos petianos, né, entendessem um pouco mais dos projetos que a gente desenvolve. Então, foi uma alternativa bem legal para chamar a atenção do público e para mostrar um pouco quem nós somos, o que, que a gente faz, e foi isso. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de alguns petianos com seus animais de estimação, e falando o ano em que entrou no curso, qual que é a área que está seguindo, se é licenciatura, se é bacharel. Então, foi bem interessante. No começo da pandemia, a gente sentiu uma falta de ter informações sobre o Covid e tudo mais, e aí a gente resolveu fazer algumas pesquisas para entender melhor o que estava acontecendo, né? Porque estava tendo muita informação e aí tinha fake news, tinha coisa que era verdade, outras que não era, a gente estava meio perdido também com essas informações. Então a gente resolveu fazer algumas pesquisas e os resultados dessas pesquisas a gente organizou um boletim do Covid. E aí, durante 4 semanas, a gente foi postando algumas informações, tanto sobre Londrina, sobre o mundo, mostramos mais ou menos quantos casos tinha no Brasil, o que é pandemia, o que é epidemia, e foi muito interessante para a gente, né, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, do nada tudo mudou, e aí com essas informações e essas pesquisas a gente conseguiu entender melhor qual que era essa situação, né, do Covid-19. Aprendendo com memes é um projeto que surgiu porque a gente via que tinha muito meme de matemática e aí a gente pensou, por que não juntar os memes, que é uma coisa legal, que o público gosta, que a gente gosta, com a aprendizagem da matemática, que às vezes é muito associada a uma coisa chata. Então a gente pegou uma coisa legal e juntou com uma coisa chata ali e ficou uma coisa legal, a aprendizagem matemática. E aí como que funciona isso? A gente posta algum meme que a gente acha nas redes sociais, alguns a gente mesmo que faz, e aí depois a gente explica aquele conteúdo que está no meme. Por exemplo, aqui na imagem, a gente tem um meme de matemática, né? E depois a gente está explicando ali sobre a equação de segundo grau. Então é bem interessante, né? Porque a gente consegue trazer de forma divertida algum conteúdo. Isso atrai bastante as pessoas para as nossas redes sociais. Outro projeto que a gente desenvolveu foi o Memorial do Pet, em que nós entramos em contato com vários ex-petianos e pedimos para eles fazerem alguns relatos, contando como que foi a passagem deles no PET, para eles contarem algum projeto que eles gostavam, porque muitas vezes a gente ia procurar informações e a gente não tinha informações de como era o nosso pet, de como ele surgiu, quais eram os projetos que já tinham acontecido, o que deu certo, o que não deu. Então a gente resolveu fazer esse levantamento, né, da história do nosso pet e organizar esses relatos, essas imagens, construir mesmo um memorial da história do pet, né? Parece que ano que vem vai completar 15 anos e aí a gente queria fazer um memorial relembrando todos os petianos que já passaram pelo pet e as histórias também de como que o pet contribuiu para a vida deles, né? Onde eles estão, o que eles fazem e a importância do pet. A gente também está construindo o website do Grupo Pet. Ele está na fase bem inicial da construção dele. Estamos ainda vendo o que vai ter na página, o que não vai ter. Por enquanto, a ideia é ter essas páginas que estão aí na imagem, projetos, contato, história, que seria onde a gente colocaria os memoriais, e o Conheça o Pet, que é onde teria várias coisas, como os integrantes. Também temos uma ideia de colocar a galeria, onde teria as fotos dos petianos e de eventos que nós participamos, entre outros. E agora eu vou deixar com a Bia para falar um pouco sobre o vídeo de divulgação do curso. O vídeo de divulgação do curso foi um projeto que surgiu porque
Eles não cancelaram o vestibular, parece que vai acontecer, mas a gente não teve a feira de profissões, que era um projeto que a gente iria participar. Então a gente pensou, como que nós vamos fazer, né, para divulgar esse nosso curso? Como que a gente vai fazer para trazer pessoas para o nosso curso? E aí nós fizemos um vídeo contando como que funciona o curso de matemática, né? Para que serve? E a gente também abordou as áreas que nós temos, né? Seria a licenciatura e o bacharelado, principalmente mostrar a diferença, porque muita gente não sabe, né? Fala, eu quero fazer matemática, mas eu vou para a licenciatura ou eu vou para o bacharelado? Aí a gente trouxe essas informações para divulgar mesmo o curso e para incentivar as pessoas a entrarem no nosso curso e conhecer o que a gente aprende, para que serve esse curso, né? Foi uma alternativa que a gente achou para substituir a feira de profissões. E aí esse vídeo ele foi disponibilizado nas redes sociais. Pelo que eu percebi, teve bastante compartilhamentos, professores do curso estiveram divulgando, o pessoal também. Foi bem interessante. Espero que tenha ajudado o pessoal a ingressar no nosso curso. O projeto Matemática Convida, em parceria com o colegiado do curso, vai proporcionar alguns momentos para o curso de matemática, onde vão ter rodas de conversas, palestras e outros tipos de eventos para dar algum tipo de conhecimento. A primeira edição vai ser agora, no dia 4 de dezembro. A gente vai falar sobre como é estudar no exterior, né? A gente convidou o diretor de Relações Internacionais, Fábio Pita, para falar um pouco sobre. E também vamos ter, depois da palestra do Fábio Pita, a gente vai ter a mesa redonda, onde estão alunos que estão ou já estiveram fora do Brasil estudando, para falar um pouco sobre essa experiência, né? De como foi, como foi ficar lá, como foi para ir, como tudo aconteceu. Outro projeto que a gente está realizando é uma pesquisa sobre ação afirmativa e cotas. Esse projeto a gente tem por objetivo ver se o nosso PET realmente representa o pessoal do curso de matemática. Caso a gente perceba que o PET não representa, a gente vai investigar e vai implementar algum tipo de ação afirmativa, algum processo seletivo ali com cotas, para garantir, né, que o nosso PET realmente represente o pessoal do nosso curso. Primeiro, nessa pesquisa, a gente foi estudar essa parte teórica, né, o que são ações afirmativas, o que são cotas, e agora, nessa fase, nós estamos aplicando questionário com o pessoal do curso para ver o perfil dos estudantes que nós temos, e depois nós faremos esse comparativo com o perfil dos estudantes do PET. E aí, dependendo do resultado, a gente vai dar início a essa implementação de cotas no processo seletivo do PET. E por esse ano é só. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e um bom final de ano para todos.